Oi pessoal, Daniel aqui e hoje eu vou falar sobre a última temporada da série Haunting, ou Maldição, como foi traduzido para o português, que é o Maldição na Mansão Bly. Quase que eu falei Casa da Colina, só que Casa da Colina é o outro, que é o livro, porque foi traduzido como Residência Hill na série. Então, como vocês sabem, essa é a segunda temporada de uma série, né, que a temporada anterior foi inteira dirigida e escrita pelo Mike Flanagan, e nessa ele estava um pouco mais ocupado, ele dirigiu apenas o primeiro episódio, mas ele tem crédito de escrita em todos os outros episódios, e o irmão dele também ajudou, né, o Jeff Flanagan. A esposa dele, a Kate Siegel, também está no elenco de ambas as temporadas, né? E tem os atores que fazem a panelinha dele ali, então tá tudo entre a família, né? E o que eu gosto bastante nesse diretor, o Mike Flanagan, é que ele não apenas faz aquele terror cru em geral, como, sei lá, os derivados de Invocação do Mal, né? Tô falando dos derivados, o Invocação do Mal em 2 até que são legais, mas os derivados tipo Annabelle, sei lá, A Freira, La Llorona, eram horrorosos de ruins. Que eles são crus, feitos no automático, eles nem estão se importando, bora só jogar uns sustinhos aí, sei lá, o pessoal adora. E vai só pra assistir só pra isso, e desenvolvimento da história que é bom nada. É aquela história que você já viu 1 bilhão de vezes, não oferece nada de interessante. Mas o Flanagan, até nos seus piores filmes, que tem um ou dois deles que eu olho assim e falo, nah. Mas mesmo nesses filmes você percebe que esse cara, ele não quer fazer um negócio só por fazer. Porque, sei lá, ele, pelo menos você vê que ele se esforçou para fazer ali a série, o filme, que ele se empenhou ali. Mas a primeira temporada, o Maldição na Residência Hill, cara, eu ouso dizer que é a melhor coisa que ele já fez na vida dele inteira. Ele pegou bem pouca coisa do Casa da Colina original, né? Pegou os nomes dos personagens e tal. Mas a série, ela tinha mais um saborzinho do escritor favorito dele, né? O Stephen King. O que a gente pode ver ali é que a história tem meio que o mesmo estilo narrativo do livro It, que ele tem as interseções entre a linha do tempo em que eles são adultos e a linha do tempo que eles são crianças. E o conceito da casa em si, os fantasmas, ele pegou muito do Iluminado, né? Tem também a mãe que vai ficando meio louca, tipo Jack ali naquele filme. E é bem interessante. E o que tem da Casa da Colina é que é uma casa que é bem parecido em algumas partes, né? Ele construiu ali parecido com o filme do Robert Wise, que é bem interessante, mas pouquinho elemento ele deixou ali só para dizer que é baseado no Casa da Colina. Fazendo uma história que parece um pouco com do Stephen King e dele próprio, claro. Ele gosta de fazer também homenagens, né, com nomes de autores, diretores e tal. Na primeira temporada ele tinha adicionado 2 personagens que não tinham no Casa da Colina original, que são a Shirley e o Stephen. A Shirley é a Shirley Jackson, né, que é a escritora do Casa da Colina. E o Stephen, adivinha quem é? Stephen King, né? Ele é até um personagem bem no estilo do Stephen King, né, que ele é um escritor maluco e tal. Enfim. Eu não acho a primeira temporada completamente perfeita, mas ela tem um apreço, né, técnico que é muito impressionante, que é muito difícil da gente ver hoje em dia em filmes de terror, bem raro mesmo. Só tem alguns caras que eu consigo dizer que tem algum apreço técnico quando eles vão fazer filme de terror. Meio o James Wan e o moço do Hereditário lá, que eu acabei de esquecer. O Ari Aster, que ele tem um pouco desse apreço, eu diria o da Bruxa também, mas ele não faz só terror, enfim. Tem outros caras que eu não tô lembrado agora, eu tô falando mais dos que trabalham em Hollywood, né, que são os mais conhecidos da galera. E o Mike Flanagan com certeza tá nos top diretores modernos de coisa de terror, né? E tem uma coisa que ele foi muito fiel, infelizmente, eu não queria que ele fosse fiel nesse aspecto ao Stephen King, que é que a série é muito boa, na primeira temporada, né, que eu tô falando agora. É muito boa até que chega o final.
Então, dito isso, essa segunda temporada, A Maldição da Mansão Bly, tinha, como eles dizem nos Estados Unidos, tinha big shoes to fill, né? Que eles tinham que, né, conseguir agradar, pelo menos, num nível parecido, né? Então, bora parar um pouquinho, né, de falar da primeira temporada e vamos ver como é que essa segunda temporada, A Mansão Bly, se saiu. Dessa vez, a história é baseada no livro do Henry James, né? A Volta do Parafuso, que era sobre essa tutora, né? Que ela aceitava esse trabalho de cuidar dessas duas crianças, né? De uma família rica. E chegando lá, ela descobria que tinha algumas peculiaridades, algumas coisas estranhas acontecendo ali no local, que era a Mansão Bly, né? Como sempre, a gente tem algumas mudanças aqui, né, que o Flanagan adora fazer. A tutora, que nas outras adaptações e no livro não tinha um nome certo, no livro que eu me lembre, ela nem nome tinha, e nessa versão foi dada a ela o nome Danny Clayton, que eu acredito que foi uma homenagem ao Jack Clayton, que foi o diretor da primeira eu não sei, mas foi a mais popular adaptação do Volta do Parafuso, né? Que é Os Inocentes, de 1962, creio eu. E o tio, ele se chama Henry, que creio que foi uma homenagem, né, ao Henry James. Em questão de começos, se a gente for comparar as duas temporadas, eu creio que essa fica um pouco atrás, porque o começo dessa segunda temporada é um pouco arrastado. Em comparação com a primeira, que você já começava ali bem intrigante com o mistério do que estava acontecendo na colina, o que está acontecendo na Casa da Colina e tal, o que é essa Nelly, ela é fantasma, o que, que ela é, enfim. Essa eles dão um tempinho para entrar nessas peculiaridades, né? Eles enrolam mais um pouco no começo e o primeiro episódio não demarca, né, uma coisa muito interessante. Eu acho que as coisas mais interessantes e intrigantes ficam mais para depois, lá pro segundo, terceiro. Mas eu acho que até faz sentido você ter uma abordagem um pouco mais lenta nessa temporada, porque é isso que denota a expressão a volta do parafuso, né? Que a cada tempo que passa, a cada voltinha do parafuso, vai ficando pior a situação, né? A história em si é bem no estilo que foi apresentada pelo Flanagan na temporada anterior, que ele gosta muito de entrar nessa psique dos personagens, né, que eles todos, ou quase todos, tiveram alguma tragédia, e essa tragédia é relacionada aos próprios fantasmas que eles veem, e às vezes os fantasmas são eles próprios. E o conceito dos fantasmas, o modo que o lore dos fantasmas funciona, eu creio que ele pegou, né, do Iluminado, que é aquele negócio de os fantasmas ficarem vivendo em loop momentos de suas vidas, né, sempre que... E vão esquecendo, é um tormento que está esquecendo, coisa e tal. E essa temporada tem de diferente o conceito, né, dos fantasmas sem rosto, que para mim é bem óbvio o simbolismo que ele traz, depois ele explica, né, enfim, que ele simboliza, né, que os fantasmas ainda estão na Terra, mas já não há ninguém para lembrar deles, por isso eles não têm rosto. As atuações também estão muito boas, né, que a primeira temporada já tinha um nível de atuação bem bom. E os caras que mais me impressionaram foram o cara que fez o Peter Quint, né, o Oliver Jackson Cohen, que ele também tinha um... Já tiveram outros caras bem talentosos que já interpretaram o personagem dele. Então ele também tinha Big Shoes to Fill, né? Que era o... Ele já foi interpretado pelo Marlon Brando, cara. E ele passa bem, o Oliver Jackson Cohen. Ele lembrou um pouco, né, o personagem que ele também fez, que foi o Homem Invisível, né, em outro filme. Com aquele charme perigoso dele, sabe? Outra coisa é que eu gostei bastante da relação da Danny Clayton com a jardineira, que eu esqueci o nome dela agora, que você até sente, torce pelo casal, né? E outros são as crianças, que geralmente é bem difícil para uma criança interpretar bem esses dois personagens, né? O Miles e a Flora, que eles têm que ser
duas criancinhas que são bem acima da média, muito espertos. Eu adorei, principalmente, a menininha que faz a Flora, que ela é muito fofinha, falando aquele perfectly splendid dela. The one you were just singing? You're Miss Clayton. You must be. Oh, and you're so pretty. I told Mars you'd be pretty. How perfectly splendid. E eu achei legal que ela conseguiu passar, né, esse lado mais garotinha dela e o lado mais obscuro quando, né, ela tá possuída pelos fantasmas e tal. O Miles igualmente, mas nessa temporada, nessa versão, né, do virada do Volta do Parafuso, eles deram ainda mais destaque para Flora do que para o Miles, como seria nas outras versões. Flanagan com certeza deve ter feito eles assistirem Os Inocentes, porque às vezes parece que eles estão imitando os trejeitos das crianças naquele filme, né? Flanagan, inclusive, está revelando vários talentos infantis aí, que o pessoal do Casa da Colina foi fazer um monte de coisa depois, bem interessante. Aí ele adaptou não apenas, né, o Volta do Parafuso original, assim como no primeiro ele pegou alguns elementos do Stephen King, como o conceito dos fantasmas, que eu falei previamente, e também ele pegou outras coisas de outras histórias, de adaptações, de prelúdios. Tem o prelúdio com Marlon Brando, que fala um pouco mais da relação entre o Peter Quint e a Miss Jessel, que com certeza ele pegou um pouquinho dos elementos daquele para fazer esse, que tem também 2 episódios que tem eles como foco, esse romance deles, e também de alguns outros livros do próprio Henry James, né? E também tem ele pegou também de outras versões, né? Como, por exemplo, a tutora ser lésbica. Isso não é novo, gente. Já teve um filme com isso, né? Eu acho que foi 2006, mas eu não lembro o título. E faz com que essa temporada não seja do nível da primeira, ficando um pouco abaixo dela, não é tão abaixo, tem gente aí que tá exagerando um pouco, os aspectos técnicos, né? Pelo menos ao meu ver, porque, por exemplo, na primeira temporada teve o episódio 6, que é o meu favorito, eu acho, creio eu, pelo menos do ponto de vista dos aspectos técnicos, que tinha a interseção, que ficava alternando entre o funeral da Nelly, com eles adultos, e com o desaparecimento da Nelly dentro da casa lá, quando eles eram crianças. E tudo isso feito alternando entre planos e sequências, que ficou muito bem feito e foi impressionante. A gente assiste aquilo ali um pouco boquiaberto, né? Nessa temporada a gente ainda tem algumas composições criativas e bem feitas, mas nada beirando o nível dessa e de outras peripécias ali que o Flanagan conseguiu executar na primeira temporada. Mas teve aspectos dessa segunda temporada que eu gostei mais do que a primeira, viu? Um deles é o final, que eu não vou dar spoiler de como é o final dessa, mas na primeira temporada eu achei uma grande contradição aquele final, porque o tempo todo você fala a casa é do mal, sei lá, a gente tem que fugir daqui, sei lá, e aí no final, não, na verdade a casa é do bem. Vamos todo mundo morrer aqui, ficar preso aqui, porque dá para viver feliz aqui dentro dessa casa por toda a eternidade. É só que ela era mal compreendida, os fantasmas do mal são incompreendidos, dá para conversar com eles de boa, que todo mundo vive, convive, e vai ficar tudo uma maravilha aqui. Quê? E nessa segunda temporada eu gostei do final, ele é bonito também, mas sem ser um jeito meio what the fuck de bonito, entendeu? E ele termina numa nota boa, mas não é totalmente sem sentido como foi na primeira. Bonito e trágico ao mesmo tempo. Aí fica a seu critério qual temporada teve uma história melhor. Em alguns aspectos eu gosto bem mais da primeira, vamos dizer que o começo da primeira era bem melhor. Teve um desenvolvimento até bom, mas desceu a ladeira no final. Esse aqui tem essa temporada aqui, né? Ela tem um começo mais arrastado, tem um meio que vai elevando um pouquinho a série e um final que estabilizou ali porque eu achei bonito e pra mim fez sentido, não foi what the... igual foi na primeira, enfim. Então,
Aí fica a seu critério o que você gostou mais. O que tá na cara que a primeira temporada fez melhor é o aspecto técnico. Não tem nada nessa segunda que chegue muito perto daquilo que foi feito na primeira. E é mais isso que me decepcionou nessa. Eu não fiquei completamente decepcionado, fiquei satisfeito, né, com essa temporada. E é isso. Se fosse para dar uma nota, eu daria 3,5, por causa do apreço técnico ser um pouquinho menor do que a primeira. E a primeira eu daria um 4 de 5, porque foi bom na maior parte do tempo, mas aquele final ali eu tiro um ponto inteiro por causa dele. Então é isso, eu recomendo Mansão Bly para quem gosta do Flanagan principalmente. Para quem gostou da primeira temporada, pode assistir, talvez você goste também dessa. Ah, mais um pro especial de Halloween que eu tô trazendo. Eu vou tentar trazer mais conteúdo de terror por aqui. Falar um pouquinho de obras clássicas, talvez, né? Filmes clássicos e tal. E é isso, pessoal. Até a próxima.